A partir desta aula, começaremos a estudar um dos mecanismos mais importantes que os seres vivos realizam na natureza, que é a reprodução. Então vamos ver noções gerais da reprodução e depois detalharemos como ela acontece entre plantas e animais. Então vamos lá? A reprodução é um processo que ocorre de diferentes formas nos seres vivos. Ela é vital para a sobrevivência da espécie, sua multiplicação e possíveis adaptações. Como os seres vivos são diferentes e possuem distintos graus de complexidade, seus mecanismos reprodutivos não são iguais. Então a importância da reprodução entre os seres vivos é muito grande. Ela permite a perpetuação da espécie ao longo das várias gerações. Além disso, dependendo do tipo de reprodução, nós vamos ter a variabilidade gênica, que é feita através da reprodução sexuada, o que torna um importante mecanismo adaptativo e que faz com que as chances daquela espécie sobreviver diante de mudanças do ambiente ou de fatores que existem no ambiente são maiores. Então vamos ver noções gerais de reprodução. O primeiro deles é a variabilidade gênica. O que é variabilidade gênica? É o espectro de variações que os indivíduos sofrem, que novos indivíduos apresentam a partir da reprodução. Através da reprodução, então, as diferentes espécies garantem a sobrevivência e geram novos indivíduos que transmitem suas características. Embora essas características sejam transmitidas de uma geração a outra, os novos indivíduos podem apresentar características diferentes de seus progenitores. Então são essas variações, por exemplo, em uma ninhada, cada filhote terá características diferentes. Uma ninhada de cães, um exemplo. Um pode nascer com pelo escuro, outro malhado, outro com pelo marrom, dependendo da raça de cão, Isso se chama variabilidade gênica. A mesma coisa na espécie humana. Entre irmãos que não sejam gêmeos univitelinos, que são aqueles gêmeos idênticos, os irmãos são diferentes. Podem nascer meninos, meninas. Alguns podem nascer cabelo preto, outros podem nascer cabelo mais claro. As populações sofrem influência das condições do meio em que vivem. E alterações no ambiente podem favorecer alguns organismos mais do que outros. As características de organismos que proporcionam maior capacidade de sobrevivência e de reprodução chamam-se adaptação. Então, o que é adaptação? É a capacidade que o organismo tem de sobreviver e se reproduzir no ambiente. Vamos ver um exemplo. Dessa forma, as mariposas, cuja coloração se assemelha à cor dos troncos das árvores, conseguem se camuflar e se proteger de predadores. Podemos dizer que para esse ambiente elas estão mais adaptadas. É um famoso exemplo, utilizado inclusive nos estudos de seleção natural de Darwin. Um exemplo da capacidade de adaptação foi observado na Inglaterra do século XIX, ao longo da Revolução Industrial. Antes dessa revolução, a maioria das mariposas encontradas nessa região tinham cores claras, que permitiam que elas se camuflassem nos troncos cobertos de líquens. Contudo, o processo de industrialização gerou um aumento de poluentes na atmosfera, incluindo a fuligem, que era derivada das chaminés das indústrias nascentes, que se dispersavam e se depositavam sobre o tronco das árvores, tornando-os mais escuros. Essa mudança favoreceu as mariposas de coloração mais escura, que com o tempo tornaram-se predominantes no ambiente. Então, a partir do momento que os troncos eram sujos pela fuligem das chaminés industriais, as mariposas que nasciam com a coloração mais escura tinham mais chances de sobreviver. Por quê? Porque o predador delas, poderia ser uma ave, por exemplo, não conseguiria distingui-las da fuligem dos troncos. Serviu então
a coloração escura serviu como camuflagem, é um mecanismo adaptativo importante. Já as mariposas que continuavam de coloração clara, com a coloração mais clara, elas eram facilmente predadas, né? Elas serviam de alimento para aves. Lembrando que o surgimento da coloração escura da mariposa é de origem genética, tá? É resultado de mutações, que são variações do material genético. Então, a partir da reprodução das mariposas, aquelas que nasciam com a mutação para a cor mais escura tinham mais chance de sobreviver naqueles troncos enegrecidos pela fuligem das chaminés industriais. Então, ao notar, né, que os organismos mais adaptados possuem maior chance de sobrevivência em função das condições ambientais, os naturalistas Charles Darwin, 1809-1882, e Alfred Russel Wallace, 1823-1913, estabeleceram a teoria da seleção natural. Segundo essa teoria, os organismos possuem uma variabilidade e o ambiente seleciona os indivíduos com características mais vantajosas. Nesse caso aqui, ter a coloração mais escura era sem dúvida uma característica mais vantajosa, que favorecia a sobrevivência desses insetos, certo? Assim, aqueles que são mais adaptados ao ambiente sobrevivem por mais tempo e, portanto, possuem maior chance de procriar e transmitir suas características. Esse é um importante exemplo de adaptação na natureza. A maior variabilidade dentro de uma população garante a maior chance de ela se adaptar ao ambiente, pois a possibilidade de existirem indivíduos capazes de se adaptar às novas condições é maior. Assim como há uma grande diversidade de organismos, suas formas de reprodução também são muitas. Elas podem ser classificadas em dois grandes grupos: reprodução assexuada, que não envolve o sexo, e reprodução sexuada, que envolve o sexo, o ato sexual. Na reprodução assexuada, o indivíduo progenitor se reproduz, fazendo cópias de si mesmo. Essas cópias são, na maioria das vezes, idênticas ao progenitor, mas podem ocorrer mutações que geram mudança no material genético dos descendentes. Essas mutações geram novas características que podem ou não trazer vantagens adaptativas. Então, o organismo simplesmente faz uma cópia de si mesmo. É o caso da divisão binária, né, ou bipartição, que ocorre amplamente entre bactérias, entre alguns vermes também, como planários, né? Eles possuem mecanismos em que o organismo se divide em dois, dando origem a dois organismos idênticos um ao outro, a clones, literalmente. Como não envolve o ato sexual entre dois indivíduos da mesma espécie, nós falamos que é um tipo de reprodução assexuada. O prefixo a é de negação, né, que não envolve o sexo. Já a reprodução sexuada envolve a fusão de células reprodutivas, gametas, durante a fecundação. No caso da espécie humana, como veremos mais adiante, são os óvulos espermatozoides. Uma vez que os gametas em geral são provenientes de diferentes progenitores, o novo indivíduo gerado possui características que são uma combinação das que estão presentes em seus pais. Logo, seus atributos são únicos e não são encontrados em nenhum outro indivíduo. Então, cada pessoa é única neste mundo, né? Nós temos características que lembram as características de nossas mães, né? De nossa mãe, e outras características que lembram as características físicas do nosso pai. Não apenas físicas, mas quanto ao temperamento, quanto a outras características que não são tão visíveis assim, né? A combinação dos gametas gera a mistura das características dos progenitores, ou seja, dos pais. Aumenta a variabilidade dentro de uma população e garante mais chance de sobrevivência da espécie frente às alterações no ambiente. Marque que aqui temos a importância da reprodução sexuada, que envolve o ato sexual. Ela gera, sobretudo, variabilidade gênica ou genética, né? Que é isso, que são variações, são diferenças entre os indivíduos de uma mesma população. Um exemplo, né? Num país tão miscigenado quanto o Brasil, já perceberam que
as pessoas são muito diferentes umas das outras e cada um é único, cada um vai ter suas características, exceto aqueles irmãos gêmeos idênticos, né, ou univitelinos, que são aqueles que compartilham a mesma placenta, né, e são gerados a partir da divisão de um ovócito fecundado, né, de um óvulo fecundado. Então, com exceção deles, que são clones, né, naturais, toda pessoa, todo indivíduo vai ser diferente um do outro. Por mais parecidas que as pessoas sejam umas às outras, né? Dizem que todo mundo tem um sósia em algum lugar do planeta. Elas vão ser diferentes, vão ser distintas. E isso o que garante é a reprodução sexuada. Então ela permite um espectro de variabilidade gênica que a reprodução assexuada não permite, não possibilita. Já que na reprodução assexuada, a não ser que haja mutações, né, posteriores, nós vamos ter indivíduos idênticos, né, ou clones. A reprodução sexuada biparental ou bissexual é a forma mais comum, né, que é aquela que envolve um macho e uma fêmea, como acontece na espécie humana. Né, existe o homem e existe a mulher. Isso é o que nós chamamos de reprodução sexuada biparental. Mas existe entre os animais hermafroditismo e partenogênese. Nas plantas, a reprodução sexual envolve gametos masculinos e femininos formados em órgãos sexuais específicos, mas pode ocorrer ainda a autofecundação, o endocruzamento. Então vamos traduzir isso aqui, né? A reprodução sexuada biparental bissexual, embora seja mais comum entre os animais, não é exclusiva. No hermafroditismo, o animal vai ter, né, os dois órgãos sexuais. É o caso das minhocas, por exemplo, que são vermes anelídeos e que possuem os dois sexos, né? Possui tanto a parte feminina quanto a parte masculina. E quando elas cruzam, elas trocam material genético com outra minhoca. E temos a partenogênese, que não depende, em que a fêmea, né, dá a luz a um novo ser vivo sem depender, né, do macho, do ato sexual com o macho. Então, na paternogênese, que ocorre entre alguns insetos, vermes e animais vertebrados, como anfíbios, né, peixes e répteis, não vai haver fecundação. O embrião é gerado sem haver fecundação de um óvulo. Não haverá, né, fecundação de um óvulo, como ocorre usualmente na reprodução sexuada biparental, né? Então, não vai haver, né, nesse caso, o concurso de um macho para poder, né, fecundar a fêmea. Feitas essas considerações gerais, passaremos então ao estudo da reprodução em plantas, né, o que veremos a seguir, e depois a reprodução entre animais. E finalmente encerraremos esse tema tratando mais especificamente da reprodução humana. Então vamos lá.